Olá, boa tarde aos amigos da TV 247. Começando mais uma transmissão com o nosso querido amigo Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, Partido da Causa Operária. Fazia tempo que a gente não falava, mas estou aqui de volta com o Rui. Muito bom falar com você, ouvir a sua análise sempre muito profunda, refinada, e eu acho que é importante a gente aprofundar o diálogo aqui. Boa tarde, Rui, tudo bem com você? Tudo bem. É um prazer também, Atush, depois de tanto tempo. Vamos lá, vamos em frente. E a gente está chegando numa semana decisiva, Rui. Eu botei como tema principal o cerco ao Bolsonaro, né? A gente está vivendo uma situação, talvez, de aproximações sucessivas, as coisas vão se acelerando. Houve a entrevista do Paulo Marinho no fim de semana, que foi um dos coordenadores da campanha dele, dizendo coisas graves, né? Enfim, de que houve uma antecipação de operação da Polícia Federal, enfim. Insinuou que ele teria lá um celular do Gustavo Bebiano também. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a questão Ciro Gomes, que eu acho que é um tema importante. Por que ele tem feito esses ataques? Ontem eu também entrevistei o Haddad. E o Haddad, eu lembrei de você no sábado. Por quê? No domingo, logo depois da entrevista do Paulo Marinho, rapidamente o Haddad reagiu e falou, foi golpe. E aí eu vi o Haddad falando da eleição, da farsa que foi, da manipulação, das fake news. E eu pensei em fazer essa pergunta, mas acabei não tendo a oportunidade. Assim, olha, Haddad, será que você não tem a sensação de ter participado de uma grande farsa, que foi esse processo eleitoral, e que você já denunciava que seria uma eleição fraudada, enfim. Mas, enfim, muitas pessoas avaliam que era importante ter participado também. Mas vamos começar falando, então, já sobre a questão do Paulo Marinho. Eu queria te perguntar sobre isso, Rui. O que você achou dessa entrevista? Ela é bombástica, ela aponta crimes. Qual que é a relevância dessa entrevista do último domingo? Eu acho que faz parte de uma política de fogo cerrado que vários setores da burguesia estão levando adiante contra o Bolsonaro. Acho que, em termos de problema, né, de gravidade, o vídeo que está com o Celso de Mello, ele falou que vai, ou não vai, né, liberar esse vídeo na sexta-feira agora, me parece que é muito mais importante, né, porque indica um caso assim, clássico de prevaricação, né, de utilização do poder político para se beneficiar parentes e tudo mais. O grande problema de tudo isso é saber como é que as coisas vão se desenvolver, né? Porque, de um modo geral, parece que o setor fundamental da burguesia continua apoiando o Bolsonaro, né? Por exemplo, hoje o editorial do Estadão fala que a preocupação do mundo empresarial é com a permanência ou não do Paulo Guedes, né? Parece que aí está a chave do negócio. Se o Bolsonaro se livrar do Paulo Guedes e não conseguir administrar essa situação, abre-se a porta para ele cair, né? Rui, deixa eu só fazer um comentário sobre o editorial do Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo é um jornal que está praticamente numa situação falimentar há muitos anos, e ele é mantido pelos credores, né, que são o sistema financeiro. Você vê contradição hoje entre burguesia financeira e burguesia industrial no Brasil ou não? Existe alguma contradição, né? Mas no que diz respeito ao grande capital maior, aquele as maiores empresas da revista Exame, da Forbes e tal, aí eu acho que existe uma unidade muito grande, mas essa unidade ela pode se romper, né? Mas eu acho que, de um modo geral, não. Os grandes estão ligados ao capital financeiro. Ao capital financeiro. Então, essa questão da permanência do Paulo Guedes. Ao mesmo tempo, a gente começa a ver notícias aqui e acolá de que os militares estariam insatisfeitos com a condução da economia. Mesmo economistas liberais começam já a apontar alguns problemas, né? O Paulo Rabelo de Castro deu uma entrevista dizendo que os erros do Paulo Guedes são grosseiros na condução econômica, de que é preciso de mais Estado. Volta e meia se fala que o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, seria sondado para ser ministro da Fazenda. Você não vê um incômodo
vamos dizer assim, entre os militares em relação à condução do Paulo Guedes e a vontade de retomar uma coisa meio Geisel, mais desenvolvimentista, até para fazer a economia brasileira andar novamente? Eu acho que existe essa contradição que você está apontando. Tá? O que eu acho que é difícil é dimensionar exatamente qual é a intensidade disso, né? Ou seja, quais seriam até onde vão as intenções dos militares, né? Os militares, como a gente sabe, são uma corporação. Eles são parte da burocracia estatal. Num país como os Estados Unidos, os militares estão intimamente associados com as empresas capitalistas. O cidadão é general hoje, amanhã ele está numa empresa de segurança, que é uma empresa de mercenários, ou ele está no setor aeroespacial, que fabrica armas e assim por diante. No Brasil, isso já não é assim tão direto, né? O poder dos militares se focaliza muito no Estado, empresas estatais como Correio, Petrobras, etc. e tal. Isso gera uma contradição. E essa contradição, acho que o Bolsonaro expressa isso daí, porque ele tem ameaçado demitir o Paulo Guedes e lançar um outro tipo de programa econômico, né? Que não deixaria de ser neoliberal, mas que dá a entender que ele abriria a porta para determinados setores no que diz respeito à propriedade do Estado. Então, nesse momento é difícil de avaliar qual é a intensidade dessa briga, mas que há uma contradição aí, eu acho que não há dúvida, não. Legal. Agora, continuando então na questão das denúncias em si, do Paulo Marinho, ali de eventualmente interferência da Polícia Federal no processo eleitoral, né, quando ele fala assim, um delegado avisou o Flávio Bolsonaro que havia uma investigação sobre o Queiroz, essa investigação foi parada, e isso teve influência no processo. O fato de não ter sido feita uma operação contra Queiroz, Rachadinha, Flávio Bolsonaro, etc., pode ter tido influência no resultado eleitoral, assim como, né, o fato de o Moro ter vazado a delação do Palocci também pode ter tido um efeito contrário para o Partido dos Trabalhadores. Você acha que é caso de anulação das eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral? Eu acho que sim. Se essas denúncias foram comprovadas, né, quer dizer, houve efetivamente uma manipulação de dados que pertencem ao poder público, né, para impedir um prejuízo para a campanha do Bolsonaro. Eu acho que é caso líquido e certo para anulação das eleições. É mais um fato que mostra que essa eleição era uma eleição de cartas marcadas, né? A gente sabe que o Bolsonaro ele não tem todo esse poder, tá? Ele foi blindado, ele foi protegido pelo bloco de conjunto, né, da burguesia para impedir a vitória do PT, né? A eleição toda ela, em todos os aspectos, foi montada nesse sentido, tendo como eixo principal o impedimento do Lula concorrer às eleições. Eu acho que o PT deveria pedir anulação da eleição. Então, aí vai ser feito um teste, mais uma vez vão ser testadas as chamadas instituições, né? Como é que foi o processo? Entrevista do Paulo Marinho no domingo, a manifestação do Haddad, fraude, e logo em seguida a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, dizendo que levaria o caso ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí eu te pergunto, Rui, é possível alguma crença nas chamadas instituições? Antes de mais nada, agradeço aqui a Bibi, ou chegando como assinante, ou renovando sua assinatura aqui. Fala, Rui. Não, eu acho muito difícil. Tá? Essas instituições foram quem elegeu o Bolsonaro. Eles ampararam o Bolsonaro de todas as maneiras, impediram que o Lula concorresse, etc. e tal. A gente sabe que o Bolsonaro não era o candidato preferencial da burguesia, mas no momento em que ele se transformou na única alternativa viável para derrotar o Lula, o conjunto das instituições protegeram o Bolsonaro. Eu não vejo que isso daí esteja ocorrendo ao contrário agora. Né? O Congresso dá apoio ao Bolsonaro, apesar de todas as brigas, etc. e tal.
E o STF também não age contra o Bolsonaro. Eles fazem muita declaração, muito discurso, mas não fazem absolutamente nada. Vamos ver também, né? Vamos sentir o pulso da situação com esse negócio do vídeo. Se esse negócio do vídeo ele for uma coisa, um tiro na água completamente, mostra que o Bolsonaro está protegido de todos os lados, né? E que as divergências do interior da burguesia não chegam, e isso que parece, a um ponto de querer derrubar o governo. Mas, Rui, você não acha que há uma divisão clara entre a extrema-direita representada pelo Bolsonaro e a direita tradicional? Por quê? O Paulo Marinho dá a sua entrevista. Aí logo depois o Sérgio Moro tuita e fala o seguinte: importante que as denúncias do Paulo Marinho sejam esclarecidas. A Globo entra na jogada. Será que não tem uma tabelinha Paulo Marinho, Sérgio Moro, Globo, eventualmente querendo até provocar novas eleições no país, eleições antecipadas com a cassação da chapa? Então, isso efetivamente existe. Não há como negar, né? Inclusive, muita gente acaba exagerando, fala que a Globo está completamente contra o Bolsonaro, que não é assim. O problema é caracterizar o que exatamente, né, esses setores pretendem com isso daí. Nós temos que lembrar que quando o Bolsonaro foi eleito, a palavra de ordem do conjunto da burguesia, incluindo o Ciro Gomes, que nós vamos comentar aqui hoje, era: precisamos colocar o Bolsonaro na linha. Quer dizer, é preciso controlar o governo Bolsonaro. Não se tratava de forma nenhuma de derrubar o governo. Então precisaria ver agora, né, o que é que eles estão efetivamente querendo. Eu penso assim: se eles estivessem querendo derrubar o Bolsonaro mesmo, efetivamente, eles fariam uma campanha muito mais agressiva. Basta comparar, né, essa situação do Bolsonaro, que é muito mais grave do que a situação da Dilma, com a investida, né, da imprensa e dos setores políticos nos dois casos. Agora, a política é uma coisa muito, como é que se diz? Ela muda muito, né? Os acontecimentos mudam, eles são muito dinâmicos. Toda essa bateria de ataques ao Bolsonaro pode acabar levando à queda do Bolsonaro, sim, não há dúvida nenhuma. Mas não me parece, nesse momento, que esse seja o objetivo central da burguesia, não. Perfeito. Deixa eu agradecer aqui a Bibi, ela falou: Atush, dei um upgrade na assinatura, as pessoas também podem melhorar, então agradeço muito aí a sua gentileza. Ô Rui, então você fala o seguinte, quer dizer, há essa divisão, há esse choque e o cenário ainda continua indefinido. Mas aí, olha só, vamos pegar a questão do Paulo Marinho, propriamente. É candidato a prefeito pelo PSDB do Rio de Janeiro, né? A reação da família Bolsonaro foi associar, quando o Moro caiu também, dizendo que o Moro era um tucano infiltrado, o Paulo Marinho do PSDB, a Globo tem ligações históricas com o PSDB também. Será que não há um esforço, um trabalho para tentar recolocar o PSDB no centro da disputa política no Brasil, uma vez que ele ficou espremido entre a esquerda ou a centro-esquerda e a extrema-direita? O PSDB ficou meio sem oxigênio nesse jogo? Eu acho que sim. Não sei se exatamente o propósito de tudo isso é de imediato recolocar o PSDB, mas não há dúvida que com o PSDB e outros setores da burguesia forma-se uma ala que se coloca potencialmente como alternativa ao bolsonarismo, né? É uma situação parecida com a situação que nós tivemos com o Collor, né? À medida que a crise avançava, vários setores que apoiaram o Collor no início, PMDB, por exemplo, que nunca apoiaram, mas nunca haviam participado diretamente do governo, eles se colocavam como alternativa, eles ficavam ali na reserva, digamos assim, né? No banco de reservas. E eles deixavam que o DEM, principalmente, arcasse com o governo, né? É uma jogada necessária porque
Se você não tem alternativa e o governo entrar em crise, o governo Bolsonaro é um governo muito instável, muito contraditório, a hora que vier a crise vai toda para o PT, vai ser canalizada para o PT, né? Por isso a burguesia procura trabalhar alternativas. Agora, do ponto de vista imediato, não sei o que é que isso vai resultar, né? Tudo, a princípio, tudo dá a entender que eles estão preparando a eleição desse ano, em primeiro lugar, né? Esse é um objetivo muito intenso de todas as forças políticas, e a eleição de 2022. Mantendo o isolamento do PT, né? Mantendo o PT numa condição de isolamento, de clandestinidade, de certa maneira. Não apenas do Lula, mas do PT como um todo, né? Essa é uma questão chave da política nacional, sempre, né? O grande problema do regime político é o PT, principalmente o Lula, né? Se não tivesse o Lula, se a ala direita do PT conquistasse o partido, tudo, seria uma situação diferente. Mas o PT é um problema, o PT lulista, principalmente, que a gente vê que a burguesia, inclusive, criou, né, forjou a expressão lulopetismo, que é para dar a entender que não é um petismo qualquer. Há petistas aí que são santos, mas o Lula e a turma dele são os criminosos. Então, por que você acha que é impossível uma repactuação, uma reinserção do PT no debate político nacional? Por que há esse impedimento? O problema central é o grande poder político do Lula. Tá? Você vê, quando a burguesia aceitou que o Lula fosse presidente em 2003, né, aqui a gente não deve ter nenhuma ilusão, a burguesia bloqueou com todas as suas forças, né, a chegada do PT ao poder desde a eleição de 1989. Quando ela aceitou, em 2002, né, que o PT ganhasse as eleições, porque ela efetivamente, não é que ela apoiou o PT, mas ela olhou e falou, não, há condições, nesse momento do PT governar, seria oportuno e tal, ela permitiu a vitória do PT, que o PT tinha o eleitorado. Ela nunca pensou que o PT fosse ficar 4 mandatos no governo e que o PT conseguisse, né, montar uma coligação de forças com setores do empresariado, setores da classe média, apoio popular eleitoral da magnitude que o PT conseguiu. Quer dizer, o PT se transforma aí, então, em primeiro lugar, o PT lulista, né, ou lulopetismo, se transforma aí numa grande área de poder dentro do regime político brasileiro, o que já é um problema. Seja você direitista ou não. Se o Bolsonaro, por exemplo, tivesse esse poder do Lula, a situação no Brasil estaria muito mais quente do que está agora. Né? E olha que o Bolsonaro ele tem um apoio e isso daí dificulta muito o pessoal lutar contra o Bolsonaro. Então a burguesia olha com preocupação, né? Essa polarização, o crescimento dos extremos, esse poder político. O segundo problema, que a burguesia olha também com muita desconfiança, é o fato de que todo esse sistema político, ele é um sistema político que tem uma base social que pode se radicalizar, que pode desenvolver aí um movimento de consequências muito mais radicais do que o próprio Lula gostaria. Tá? Finalmente, a principal base social de apoio do PT lulista é a CUT. Depois você tem o MST, depois você tem os movimentos populares. Quer dizer, é uma base social gigantesca. E é uma base social que, sob determinadas condições, poderia se deslocar muito à esquerda. Então você imagina esse poder político com esse potencial de radicalização, como é um problema para a burguesia do ponto de vista de colocar em prática as suas políticas que são, né, agora mais do que nunca, depois da pandemia, uma política de terra arrasada para fazer o capital sobreviver. Né? Você imagina com essa paralisação econômica e tudo, a preocupação da burguesia depois da pandemia de colocar tudo no eixo de novo, aplicar a política de ajuste fiscal, de
de contenção e tal, vai ser uma coisa de louco. Imagina o governo do PT. O governo PT não teria, um governo do PT nessas condições, não teria como não distribuir dinheiro para a população. Se até a burguesia está distribuindo, né? A burguesia mundial está dando dinheiro para a população diante da crise. Imagina um governo PT que é um partido de esquerda, que é apoiado nos sindicatos e tudo mais. A pressão sobre esse governo para levar uma política totalmente oposta, né, à política do Paulo Guedes, em relação ao povo e em relação aos empresários também. Porque os empresários iriam bater na porta do governo e falar: põe dinheiro no BNDES aí, vamos emprestar, esse povo precisa sobreviver. E o governo PT não poderia fazer, pode até procurar conter um pouco essa onda, mas ele não poderia contrariar isso daí frontalmente. Claro. Seria um suicídio político. Então, Rui, mas aí a gente continua nessa situação, né? A tentativa de manter o PT nessa clandestinidade / isolamento, a direita expondo aí vamos dizer assim, uma divergência relevante com a extrema-direita e movimentos assim de atores que são talvez periféricos no processo, para a gente entrar no fator Ciro Gomes, né? Qual que é o papel do Ciro Gomes na disputa política brasileira? Você, eu me lembro, né? Você chamava de Ciro Abutre há 2, 3 anos, e já antes da eleição presidencial, porque dizia que ele cumpre um papel estratégico para a burguesia brasileira. Então, eu queria que você explicitasse isso para o nosso público aqui. Do ponto de vista geral, a burguesia ela é uma classe social, ela não é um partido político. De um modo geral, embora haja empresários que sejam muito ligados a um determinado partido político, a burguesia procura manipular o sistema político em favor dos seus interesses, né? Usando todos os partidos que ela conseguir usar. Então, diante da situação, que é uma situação de crise permanente que nós estamos vivendo, né? E diante da questão do golpe, a burguesia ela procurou criar aí algumas alternativas, né? Alternativa de extrema-direita, alternativa de direita mais tradicional. Como a gente falou aqui, tem a questão do PSDB, que seria uma ala mais esquerdista dessa direita, digamos assim, né? Com uma aparência mais democrática, o que é uma farsa, é por aparência. E eles lançaram mão da carta Ciro Gomes, né? A carta Ciro Gomes, ela, na eleição que nós vimos, na eleição presidencial, a função muito clara dela era de dividir os votos do PT. Então, para evitar a vitória, porque a burguesia sabia o seguinte, que se o Lula não vai para a eleição, né, fica muito complicada a transferência de votos para um outro candidato que não tem a mesma apreciação. Mas mesmo assim, né, a eleição no segundo turno, ela polariza o país. Então você precisa quebrar o eleitorado de esquerda. O Ciro Gomes foi utilizado nesse sentido, para arrastar para um lado um setor do eleitorado de esquerda. Então, isso daí é fundamental, o papel dele foi fundamental. Esse comentário do René é muito interessante. Ele fala assim: Rui, a política do Bolsonaro será a mesma adotada na Índia, aparentemente agenda única do imperialismo. O Rui vai responder isso aqui, René, mas eu só queria não perder o ponto do Ciro aqui. Ele fala: há uma agenda mundial em andamento e a direita brasileira somente tarefeira. Quando você fala assim, quer dizer que ele cumpriu esse papel, né? O Wilton tinha feito um comentário assim também, de dividir a esquerda estrategicamente. Quando ele viajou entre o primeiro e o segundo turno, para Portugal, depois para Paris, algumas pessoas falaram: não, mas é ressentimento porque o PT não o apoiou no primeiro turno. Quer dizer, pelo que você conta, não tem nada de ressentimento. É uma tarefa, né? Era uma missão. Era como se fosse quase que um comando para ser executado. Né? Exatamente. Não, eu acho, em primeiro lugar... Não tem nada assim, de pessoal, de sentimentalismo, nada. Acho que quando se trata de partidos políticos sérios e grandes interesses e tudo mais, a gente não pode fazer uma análise baseada
na inclinação pessoal de A ou B, né? Isso até pode existir em um outro indivíduo, mas, de um modo geral, nós temos que ver as forças motrizes, né? Acreditar que as pessoas ficam aí se matando por causa de ressentimento é uma coisa meio um pouco ingênua, né, em termos políticos. Na hora que a pessoa vê a possibilidade de ganho, o interesse social de uma classe está em jogo, essas questões pessoais dão lugar a uma política realista, né? Pois é, Rui, mas então, aí depois daquele movimento de não apoiar o Fernando Haddad no segundo turno, ou seja, por omissão, apoiar a eleição do Jair Bolsonaro, porque o fato é esse, né? Então, contribuiu para a eleição do Bolsonaro, assim como Fernando Henrique Cardoso, como outras pessoas. Bolsonaro toma posse, ele escandaliza o Brasil inteiro e o Ciro começa a se posicionar novamente. E ele está sempre ali, quer dizer, a prioridade dele é criticar o Lula e não o Bolsonaro que está no poder, né? O mesmo Lula que ele dizia que ia arrancar da prisão e levar para uma embaixada é o alvo preferencial dele em todas as entrevistas. Algumas pessoas diziam: ah, não, veja bem, ele faz isso porque também tem ressentimentos da eleição, não. Pelo que você coloca, então, ele continua exercendo o papel estratégico de evitar o que algumas pessoas imaginam que seria a grande frente única de esquerda, uma frente ampla. Então ele tem a tarefa de impedir a frente ampla, seria isso? Não, não exatamente, né? O problema não é impedir a frente ampla. O problema aqui é impedir, como é que se diz? Tomar como sequestrar o eleitorado lulista. Essa é a tarefa do Ciro Gomes, na qual ele está empenhado e na qual ele tem o apoio do sistema político de conjunto. Porque eu vejo muita gente defendendo o Ciro Gomes por causa das declarações bombásticas que ele faz, mas isso é só conversa, né? Ninguém deve acreditar em declarações bombásticas de políticos burgueses, umas raposas, um membro da oligarquia do Ceará, que é a oligarquia. As oligarquias políticas são uma coisa muito reacionária. Então, o Ciro Gomes faz parte desse sistema político. E ele atua, né, em harmonia, em consonância com o sistema político. Por isso que ele agiu o tempo todo com uma política determinada. Ele não quis, efetivamente, ele fala que o PT não quis fazer aliança com ele na eleição, mas a verdade é que ele sabotou qualquer possibilidade de aliança, porque ele sabia que se ele fosse vice do Haddad ou vice do Lula, como foi proposto em algum momento, essa chapa corria o risco de ganhar as eleições, porque unificava o eleitorado da esquerda. Ele não fez isso daí. Ele teve aí 10 milhões de votos, né, muito voto, que é uma importante fatia do eleitorado, e no segundo turno ele não foi fazer campanha contra o Bolsonaro, deixando claro, né, ele entregou o jogo nesse momento. Ele praticamente ele disse o seguinte: não, entre o Haddad e o Bolsonaro, eu estou trabalhando para a vitória do Bolsonaro. Ele demonstrou de uma maneira muito clara que ele é um homem desse sistema político que elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito pelo conjunto das forças políticas contra o PT, fundamentalmente. Conjunto aí, o PSOL é um partido ambíguo, confuso e tudo mais. O PCdoB também é um partido dividido. Mas, tirando esses partidos de esquerda, que são confusos, o conjunto dos partidos trabalhou no sentido de eleger o Bolsonaro, quando ficou claro, né, que o Bolsonaro era a única alternativa. O Bolsonaro era o plano B da burguesia o tempo todo, né? E quando se deu a situação, eles todos apoiaram, inclusive o Ciro Gomes, é muito claro. Aí ele vem, né, nessa entrevista que ele deu agora, fala que o Lula é ladrão, ofende o Lula pessoalmente, etc. e tal. Por quê? Aqui eu acho que é o miolo da análise do problema. Por que ele faz isso daí agora? Ele viu, né, a oportunidade de se colocar
na frente de um determinado processo político de aparência oposicionista. Ele fez uma aliança com o PSB, né? Fez uma aliança com a Rede, fez uma aliança, e essa parte, a aliança com a Rede e o PSB já mostra uma coisa direitista, mas tem uma aliança em particular que mostra onde é que vai a coisa, que é a aliança com o Partido Popular, o antigo Partido Comunista. Ele fez aliança com esse partido também, que todo mundo sabe que é um apêndice do PSDB. Quer dizer, eles montaram uma aliança direitista. Esse não é o Cidadania, Rui? Não era o que virou PPS? Acho que é Cidadania. Virou PPS, depois virou Cidadania. E teve também a tentativa de aliança com o próprio PP, onde estava o Benjamin Steinbrück, né, que era, enfim, era o chefe dele, na verdade, na CSN. Então, você veja só, nesse momento aqui, as condições políticas estão favorecendo o Ciro Gomes. Primeiro, o PT cometeu o erro monstruoso de não lançar nas ruas a campanha do Fora Bolsonaro. Pressionado pela ala direita, cheio de considerações, etc. e tal. Tanto que eu não sei se você reparou bem, mas o Ciro Gomes, com a maior cara de pau na entrevista, ele fala que o PT não queria travar a luta contra o Bolsonaro, explorando essa vacilação enorme do PT. Né? Que inclusive, ele fala assim, eu é que travei a luta contra o Bolsonaro, fiz o processo tal e tudo mais. Então, ele já entrou nessa brecha que o PT deixou. Eu até agora, sinceramente... Agora, mal ou bem, ele apresentou um pedido de impeachment, que ele sabe que o Rodrigo Maia não vai julgar, mas formalmente ele apresentou um pedido de impeachment. Não, ele está explorando a situação. E tem um outro aspecto muito favorável para ele que muita gente não percebe, que é o seguinte, nesse momento com a pandemia, né, e também diante da vacilação do PT e tudo mais, a mobilização popular contra o Bolsonaro é muito complicada. Porque, veja só, né, uma coisa que todo mundo tem que entender bem. Se a CUT, as centrais sindicais, o PT, a esquerda, o PCO e tudo, chamarem um ato na Candelária, no Rio de Janeiro, pelo Fora Bolsonaro, e o Ciro for falar, ele vai ser vaiado. Ele não vai ter palanque aí. Ele vai ser vaiado, e vai ser muito vaiado. Então ele está aproveitando a pandemia para se apresentar como grande opositor do Bolsonaro, ocupando o espaço do PT. Né? Porque o PT é o partido da oposição, que concorreu contra o Bolsonaro, que foi para o segundo turno, o Lula foi cassado, o golpe contra Dilma e tudo mais. Quer dizer, é uma exploração, eu diria até habilidosa, não acho que a exploração habilidosa é dele, porque ele não me parece ser particularmente habilidoso, o Ciro Gomes, mas tem cabeças pensantes aí que viram a brecha e estão aproveitando a fundo. Aí alguém fala, mas isso daí não vai durar para sempre. Mas veja bem, se isso aqui durar até agosto, dá para fazer muito carnaval político, para mostrar que, na verdade, é o Ciro Gomes que é o líder da campanha pelo Fora Bolsonaro. Ele vai ganhar tudo nessa jogada? Não vai ganhar tudo, mas ele vai ganhar alguma coisa. Ele vai se posicionar melhor na luta política. Né? E ele ataca o PT porque justamente ele não quer aliança com o PT. Ele quer formar o seu próprio bloco. A ideia dele é isolar o PT. Claro, mas nesse esforço, inclusive na entrevista de ontem, ele falou, olha, no que depender dele, ele nunca mais vai assinar qualquer documento conjunto com o ex-presidente Lula. Ele colocou dessa maneira. Se ele quer construir o seu próprio bloco, e muitas pessoas dizem, não, mas o Ciro é um nacionalista, o Ciro tem um projeto nacional, tem um projeto de desenvolvimento. No frigir dos ovos, você acha que esse projeto dele pode ser considerado um projeto nacional, desenvolvimentista, de esquerda, progressista? O que é o projeto dele, na sua visão? Conversa vazia. Discurso de político. Não tem projeto nenhum. Ele é um cara do PSDB. Isso tudo é um marketing. Ele tomou de assalto aí o
o PDT, que é um partido que tem uma história nacionalista, para se mostrar como esquerdista nacionalista. E ele discursa de maneira muito violenta, porque ele tem amparo do pessoal. Né? Quando ele fala que fulano é traidor, que o outro é vagabundo, etc. e tal, os partidos de direita, o sistema de um modo geral, fala assim, não, isso aí ele tem que fazer para ganhar voto, ganhar público, etc. e tal. Não tem... Eu não acho que tem nenhum conteúdo esse discurso nacionalista dele. Ele é um partido que, com algumas pequenas diferenças que dizem respeito também à demagogia política, está no campo aí do Solidariedade, do Cidadania, do PSDB. Não passa disso. Agora, Rui, olha esse comentário aqui. A Mônica Castro fala: tem razão, Rui. Ciro está faturando na cara dura. Estamos permitindo. O que ele quer é PT versus PDT. Leia-se PSDB, que é o partido do Coronel, e aposta nisso. O PDT teria sido sequestrado por uma agenda tucana? Seria um PSDB disfarçado, na sua opinião? Sim, sem dúvida. O PDT, com mais habilidade, né, com mais malandragem, porque o Ciro Gomes é um político muito experiente. Ele é que nem esse Cidadania, que surgiu do PCB, né? Mas o Cidadania não conseguiu manter a fachada de esquerdista para fazer uma política de direita. O Ciro é mais habilidoso, tem mais poder político para fazer isso, tem mais retaguarda, né? Mas o Ciro é um homem dos grandes capitalistas brasileiros, é um homem do sistema dominante. Né? As pessoas não podem se deixar levar por discurso. E ele é um político oligarca, que eu acho que a maioria das pessoas não entende o que é isso da oligarquia. A oligarquia é uma ditadura que existe em vários estados brasileiros, né? Às vezes essa ditadura é exercida por 2, 3 famílias, que até competem entre si, né? E que exploram o atraso, a pobreza do Estado e tudo mais. Criam aquele curral eleitoral, né? E se perpetuam aí. O acontecimento lá no Ceará, né, na cidade dos Gomes, com a PM, né, que muita gente interpretou incorretamente, é um bom momento para lembrar isso aí, para o pessoal não se deixar levar por essas coisas. Mostrava a oligarquia ali nua e crua. Os PMs, tudo bem que eles são direitistas, bolsonaristas, tudo a gente falou isso daí, eles estavam simplesmente fazendo lá uma greve de PMs por aumento de salário. É isso que estava acontecendo. Ninguém estava tentando tomar o poder político em nome do fascismo e tal. E o governo foi lá e reprimiu. O Cid Gomes foi lá com toda aquela pose, né? aquela prepotência de oligarca, passar com um trator em cima do pessoal, coisa que ninguém faz. Imagina se você, ou eu, ou até o Lula faria um negócio desse de passar com um trator em cima de policiais que, inclusive, estão armados. Ele se sente o dono do pedaço, né? É uma oligarquia. Quer dizer, o Ciro é um político direitista, ele não é nacionalista, nada. E ele está jogando suas cartas aí, criando para o futuro uma alternativa encabeçada por ele. Mas mais uma alternativa para a direita, então, né? Mais uma delas. Mais uma alternativa para a direita. Veja só, amanhã, se ficar claro que o Lula não vai concorrer, o Haddad não dá no coro, o PT não consegue manter a candidatura do Haddad, o PT se divide, os aliados do PT vão acabar se colocando sob a liderança do Ciro Gomes. E até o PT vai se colocar sob a liderança do Ciro Gomes. Você imagina uma eleição, o Bolsonaro concorrendo pela segunda vez. A pressão que não vai ser sobre todo mundo para votar num candidato único, unificado, da esquerda, entre aspas. E se o Ciro Gomes conseguir chegar nessa posição, né, ele vai promover aí o sequestro de toda a vida política do PT e do Lula. É um perigo para o PT e é uma ilusão muito grande de quem pensa que isso é uma política de esquerda
mesmo moderada. Ele é uma pessoa de direita, né? Na eleição, inclusive, ele fez o que já aconteceu com o PT em várias eleições. O PT nunca foi para a eleição sem ter um concorrente de esquerda que roubava voto do PT. Esse é uma... Quem acompanha a política nacional há algum tempo, né? Eu acompanho isso aí há 40 anos, dá para perceber que a burguesia ela sempre lança um candidato de esquerda para concorrer com o PT. Pode ser mais forte, menos forte, mas ela lança. Exatamente. Ou seja, aí a gente vai chegar num ponto que eu vou comentar, mas só queria passar pelo comentário do Wilton Santos, dizendo: na última eleição, dos 4 candidatos do PDT que foram para o segundo turno, para governador, 3 apoiaram Bolsonaro e 1 se absteve. O partido já vinha sendo sequestrado há algum tempo também, né? Isaías dizendo: Bolsonaro e a cloroquina, grau de letalidade 1%. Isso significa que 99% se curam naturalmente ou com respiradores, certo? Quem seria o herói? Obrigado pelo comentário e vamos continuar aqui. Olha aqui, deixa eu pegar aqui esse comentário do Jean. Discordo, Rui. Ciro perdeu eleitores ao abandonar Haddad. No máximo, continuará com seus 12%. Haddad e Bolsonaro estará no segundo turno e Haddad ganhará. O Haddad explicitou a posição dele. O que ele falou ontem, Rui? Ele falou o seguinte: olha, que o esforço, caso haja eleição, acreditando na institucionalidade, é chegar e fazer com todo esse meio, esse miolo da sociedade que pulou para o lado bolsonarista, venha para o lado de cá, né? Que descubra que não dá mais para seguir com o fascismo. Então, essa parece ser muito claramente a posição do Haddad. Apostar e do PT, né? Apostar numa candidatura de baixo conflito com o sistema, vamos dizer assim, a mais aceitável pela direita, pela centro-direita, e na hora que chega o segundo turno, que o segundo turno de 22 seja diferente do de 2018. Né? Então, Fernando Henrique, que pulou para o Bolsonaro, né, porque não declarou apoio no Haddad, declararia apoio no Haddad. João Dória, Ciro, etc. e tal. Você acha que é possível acreditar nessa... Você acha que é viável esse projeto do PT de ir por esse rumo de uma candidatura, caso o Lula não tenha seus direitos, e apostar que a centro-direita virá para o PT porque o Bolsonaro estará queimando demais a imagem do Brasil? Então, eu acho muito difícil. Que seria uma nova conciliação, na verdade. Seria uma repactuação para o PT chegar ao governo. Então, aí a gente precisaria ver por que a burguesia ela entregaria o governo para o PT. Porque o PT tem, no final das contas, se não uma política, uma propensão a contrariar o que está acontecendo aí, né? Então, eu acho difícil. O que eu acho mais fácil é justamente o que o companheiro que fez essa pergunta, que fez essa divergência, ele não percebe. É mais fácil a frente ampla, a unidade nacional com o Bolsonaro, em torno de um candidato de direita do que um candidato de esquerda. Vou dar um exemplo que mostra exatamente o que pode acontecer, é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Essa semana aqui, o Marcelo Freixo declarou que ele não vai concorrer à prefeitura, apesar de que ele é o candidato de oposição mais forte que tem. Ele foi o segundo colocado na eleição passada e tudo mais. O PT se dispôs a apoiar o Marcelo Freixo, o PCdoB se dispôs a apoiar o Marcelo Freixo, ele não conseguiu a unidade com o PDT só. Então, por que... Rui, acho que ele não conseguiu o PSB também, porque o PSB do Molon também está vinculado a esse projeto nacional do Ciro, aparentemente. Tá certo. O PSB também ele não conseguiu, nem a Rede, que, né, procuram empulhar aí o povo como sendo um partido de esquerda. Então, o que ele fez? Ele cedeu a candidatura dele para o PAS. Porque se ele não vai concorrer, o principal candidato não vai ser a Jandira Fegali, não vai ser a Benedita da Silva, vai ser o PAS. Pode ser que o candidato do Ciro Gomes ele consiga algum resultado, mas é evidente que a posição do Marcelo Freixo
é a unidade em torno do país. Isso aí facilmente poderia acontecer na eleição presidencial. Chega na hora H, o pessoal fica todo apavorado e fala como aconteceu na eleição passada também. Ah, o PT sozinho não ganha, o PT é um partido mal visto, o Ciro Gomes não quer fazer aliança, a Rede não quer fazer aliança e tal. Não seria o caso de pegar um candidato que todo mundo esteja disposto a apoiar e pronto, saiu o Ciro Gomes. Pode sair até um candidato de direita, do jeito que a coisa vai, né? Não é difícil. Então, esse cenário aí idílico, né, de que o PT vai conseguir e tudo mais, não é assim. O PT pode rachar na hora da eleição. Os governadores do PT podem falar, não queremos perder a eleição. É difícil de governar um estado com o Bolsonaro em cima de você. Vamos colocar uma outra pessoa, que pode ser uma porcaria total, mas sem dúvida alguma, pior do que o Bolsonaro não vai ser. Ô Rui, deixa eu ler o comentário aqui da Vanessa Paim dizendo: Ciro é ligado ao Mangabeira Unger, que dizem tem conexões com a CIA americana. Não me parece tão nacionalista de fato. Né? Tem um conceito que eu tenho me interessado cada vez mais, e o Pepe Escobar que tinha me falado pela primeira vez, que é a dominação do espectro total, e eles jogam pesado. Então eles jogam o seguinte, quer dizer, olha, vamos dizer assim, o imperialismo, ele vem para te dominar com um candidato de extrema-direita, um candidato de direita, um candidato de esquerda, um candidato de centro-esquerda, mas todos, né, com o mesmo compromisso de manter o status de dominação. Então talvez seja isso. E a Magda Famil dizendo: Rui Costa Pimenta, com análise mais lúcida e comprometida com a classe trabalhadora. Eu queria te pedir, Rui, só para antes de eu trazer um outro ponto, aliás, vou falar agora, depois eu trago aquela pergunta anterior. Falando em dominação de espectro total, está muito comentada a entrevista que o Felipe Neto, youtuber, influenciador digital, influencia a juventude, e uma juventude que se tornou eleitora, né, deu ao Roda Viva no dia de ontem. Ele fala que foi golpe contra a Dilma, ele faz essa concessão, né, à esquerda. Eu acho que é uma autocrítica verdadeira, eu acho que ele tem essa consciência, mas um comentário dele me chamou muita atenção, quando ele foi questionado sobre qual seria a sua posição política. Ele falou, ele criticou a meritocracia, mas falou, olha, eu tô do Amoedo até o Ciro Gomes. Eu fiz uma leitura dessa fala. A leitura que eu fiz foi a seguinte: bom, ele está transmitindo um recado aos jovens. Qual que seria? A direita tolerada vai até o Amoedo. Depois do Amoedo não pode mais brincar. Vira extrema direita. A esquerda moderada vai até o Ciro Gomes. Depois do Ciro Gomes também não pode mais brincar porque vira PT. E o PT não pode porque o PT está na clandestinidade. Então me parece que o sistema, e eu estou partindo do pressuposto de que o Felipe, com todo respeito, faz parte do sistema, o sistema está querendo dizer para as pessoas o seguinte: olha, o sistema só tolera até o Amoedo, vamos dizer assim, é este arco, do Ciro Gomes ao Amoedo. Você acha que faz sentido isso? Acho que sim. Acho que ele definiu com clareza qual que é a extensão do campo político que a burguesia está trabalhando para ganhar a próxima eleição. Aí o Bolsonaro ficaria em segundo lugar, aí, colocado de lado, o PT ficaria colocado de lado, e é o fim da polarização e é a união em torno de um candidato de centro. Isso mesmo, né, tem que indicar para as pessoas que não é assim, que você vai para a eleição num quadro pré-estabelecido. As pessoas estão trabalhando. A adesão desse Felipe Neto, inclusive, né, ela faz parte desse trabalho. Não sei qual é o desenvolvimento. Olha que interessante, Rui. Por acaso, desculpa te interromper, mas o Felipe ele fez um outro tweet agora que me pareceu muito interessante, que ele falou: vou voltar a usar as cores nacionais, o verde e amarelo, um dia depois do Roda Viva. Tudo pode ser coincidência, evidentemente. Mas ele fala que agora eu vou resgatar as cores nacionais, ele que é um grande influenciador, também é uma maneira de combater a polarização. A burguesia não quer mais a polarização. Então ele fala, vou usar o verde e amarelo, que virou na verdade, um uniforme de fascista. Então ele vai vestir o uniforme de fascista para ressignificar o uniforme. Ele vai dizer, não é mais uniforme de fascista. E aí, se a gente vai juntando os pontos com pode ser conspiratório e tal,
Mas será que não existe uma orientação dizendo, olha, Felipe, você é um cara que faz a cabeça de muita gente, vai lá e fala isso aqui, ó, pode brincar entre o Ciro e o Amoedo. Agora vamos todos ser brasileiros amiguinhos novamente. Então, não sei, eu estou achando tudo muito estranho, mas passo para você. Não, eu acho que é lógico, nós não sabemos de nada, né? Não temos informação privilegiada para saber o que está acontecendo, mas é fácil de supor que uma pessoa com o alcance que ele tem na situação política atual, não só ele, vários elementos que aderiram aí ao Bolsonaro estão sendo cooptados pela direita dita civilizada, que o pessoal deve estar entendendo que não é nem um pouquinho civilizada. Não é difícil mesmo que ele tenha feito um acordo, um contrato aí, para fazer propaganda política desse arco, né, que vai do Ciro Gomes ao Amoedo. Isso daí, inclusive a declaração dele nesse momento, influi na eleição municipal, né? Então ele está cumprindo um papel político bem definido, bem objetivo. O negócio do verde e amarelo também é a mesma coisa. Por isso que as pessoas têm que parar para pensar que quando uma pessoa da direita vem, e várias fizeram isso, né? Vem falar que foi golpe, que o Bolsonaro é um sanguinário e tal, um débil mental, ou sei lá o que eles falem, a gente tem que entender que isso daí tem um propósito. Não é a adesão da pessoa à verdade, né? É a adesão da pessoa a uma determinada política, e nós temos que entender qual é a política que está por trás. É evidente que há toda uma reciclagem do pessoal que apoiou o Bolsonaro. Quantas figuras conhecidas que apoiaram o Bolsonaro não mudaram de posição? Eles estão se reciclando para uma nova manobra política. Nessa reciclagem, Rui, tem uma coisa muito interessante que é a posição do Fábio Porchat, que é do Porta dos Fundos. Ele começou a dizer o seguinte, pô, mas será que a gente só tem duas opções? A burrice ou a corrupção? Né? E olha como é que é construído semanticamente. A burrice é o Bolsonaro, a corrupção é o PT. Então, excluindo a burrice e a corrupção, sobra o arco de Ciro a Amoedo. Né? Então, essa lógica é muito curiosa. Eu chamei de manhã de 50 tons de PSDB, porque eu acho que é uma maneira de você falar assim, porque o PSDB é o partido das elites. Então, assim, quer dizer, todos os 50 tons tolerados pela elite. Mas, Rui, deixa eu trazer uns comentários aqui. O Sérgio Maurício fala, Freixo não tem que ter medo, tem que vir para a luta tranquilo. Quem vota é o povo. O PSOL é o maior partido do Rio. Mauro Pernambuco fala assim, Rui, você está há 30 anos criticando a esquerda, o que o PCO fez pelo povo nos 30 anos. Eu sei que isso é um partido, o PCO é um partido que se propõe revolucionário, é um partido também de ideias, mas eu quero que você responda a esta questão. Você atuou muito firmemente na questão da luta contra o golpe, enfim, na defesa do Lula, mas vou deixar você mesmo falar. Mas eu não queria que você deixasse de responder essa pergunta do René da Silva Bastos, quando ele fala assim, a política do Bolsonaro será a mesma adotada na Índia, aparentemente agenda única do imperialismo? Há uma agenda mundial e a direita brasileira é somente tarefeira? Porque eu estou vendo todos como tarefeiros. Todo mundo está cumprindo a sua tarefa. Né? O Ciro, talvez o Felipe, talvez o Porchat, todo mundo cumprindo uma tarefa na dominação de espectro total. Mas passo para você, Rui. Bom, vamos começar por esse problema da direita tarefeira. Eu acho que é importante compreender que o que determina a política mundial, em grande medida, é a burguesia. São os milionários, os bilionários, os trilionários que tem por aí. Né? Então, os governos, eles acabam sendo expressão, né, dos interesses de classe da burguesia diante de situações diferenciadas. A gente vê, por exemplo, que nesse momento a burguesia mundial está exercendo uma pressão gigantesca para acabar com o isolamento social em vários lugares. Né? A burguesia tem medo que o capitalismo afunde, porque ele está afundando, de fato. Né? A pandemia revelou a profunda debilidade do sistema capitalista. Então, é lógico. A extrema-direita, todos são a favor. A extrema-direita é mais agressiva, que faz parte da maneira que ela tem de fazer política
e da base social dela que permite que ela seja mais agressiva. Porque a base social dela é mais radical, mais radicalizada pela direita, né? Mas, por exemplo, o Macron, que não é de extrema direita, seria um direitista tradicional, ele defende a mesma política do Bolsonaro, nesse caso, né? Eu acho que... E, logicamente, que a burguesia já está trabalhando em escala internacional com a extrema-direita como opção em vários lugares, né? Com inúmeras variantes, né? A Índia é um caso. A Índia, que sempre teve governo nacionalista, agora tem uns governos muito direitistas. O Brasil, né, os golpes na América Latina, a extrema-direita europeia, está todo mundo lá. É uma alternativa que a burguesia está aguardando aí, né, diante do agravamento da situação. Com relação ao que o PCO fez para o povo, né, eu acho o seguinte: aqui é uma incompreensão, né, que é o seguinte: eu imagino que a pergunta que o companheiro está fazendo é assim: nós aprovamos aí uma lei A, B, C ou D para, sei lá, conseguir aí um trocado para a população, distribuir leite para a população e tal? Não. A nossa função política não é essa, né? Essa é a função dos partidos institucionais, que, como a gente vê, acaba resultando em muito pouca coisa. Veja a situação do Brasil. O PT, que é um partido de esquerda, esteve no governo. Fez reformas sociais. Nós reconhecemos que eles fizeram reformas sociais. Mas essas reformas sociais, elas não alteraram a situação, né? A gente vê aqui na pandemia que você tem aí mais de 100 milhões de pessoas na pobreza no Brasil. Então, é uma política que é ineficaz. Nós somos um partido que prega uma transformação radical. Ô, Rui, desculpa só a gente interromper, porque tem esse comentário que entrou aqui, ó, dizendo que o PCO não tem sindicato, movimento de moradia, de terra e tal, e ao mesmo tempo tem esse aqui da Donise Meirelles dizendo que o PCO tem a criação de conselhos populares. Então, eu queria que você falasse desses dois pontos, né? Da não atuação sindical nos movimentos, enfim, mais urgentes, e também abordando a questão do Conselho Popular. Não, então, só concluindo o anterior, eu já entro nessas perguntas. A nossa função aqui é principalmente organizar e fazer evoluir a consciência da população. E eu acho que, embora isso daí não seja claro para muita gente, porque nenhuma imprensa institucional vai mostrar esse tipo de trabalho que eles, na verdade, são totalmente contra, né? Você citou o caso do golpe, é um exemplo recente. Nós tivemos um papel fundamental em despertar a consciência de muita gente, milhares e milhares de pessoas, para a luta contra o golpe de Estado, contra a prisão do Lula, a fraude das eleições de 2018 e tudo mais. É um papel político fundamental, eu acredito. Nós fizemos isso daí em várias oportunidades do passado, só que a pessoa não vê, né? Quer dizer, num certo sentido, o PCO é um partido, né, talvez o principal partido que empurra a situação para a esquerda. Em muitas oportunidades isso se mostrou. Segundo, não é verdade que nós não temos sindicato e tudo mais. Nós temos atuação sindical, o PCO já teve na direção de várias entidades sindicais, nós temos trabalho no Sem Terra, nós temos trabalho na periferia, nós temos mostrado isso daí. Basta entrar no site do PCO, que o pessoal vai ver o nosso trabalho na periferia durante a quarentena. Nós estamos atuando aí em dezenas de bairros populares durante a quarentena. E essa atuação, uma parte são militantes que moram nesses bairros populares, porque nós temos muito militante trabalhador dos bairros populares, e de outra parte são jovens do partido que vão aos bairros populares, mesmo que a gente não tenha ali, né, uma presença. Eu acho que é uma incompreensão do que acontece com o PCO, até porque, né, as pessoas não conhecem a história da luta política no Brasil, né? Quem estiver efetivamente interessado em compreender,
vou fazer um pouquinho de propaganda da nossa imprensa. Eu tenho dado uma série de entrevistas para o nosso jornal, o Jornal Causa Operária, impresso, onde eu comecei contando a história do PCO, mas também analisando todos os principais acontecimentos da época, né? Eu começo lá em 1978. Então, analiso o surgimento do PT, o papel que a gente teve no PT. Eu já dei, acho que 5 entrevistas, vou dar várias outras, né? Vou aproveitar, o pessoal está fazendo 40 anos, então eu vou procurar mostrar, né, o trabalho político que o PCO fez. O PCO participou da construção do PT, o PCO combateu dentro do PT contra a direitização do partido num primeiro momento, com relativo sucesso, não foi uma vitória total, mas um sucesso relativo. Nós participamos da criação da CUT, nós diretamente criamos aqui vários sindicatos brasileiros, nossos militantes. Então, quer dizer, não é assim como o pessoal pensa. Não é porque não está na imprensa capitalista, etc., que a coisa não existe. Eu acho o PCO um partido importante na vida política do país, e quem acompanhou os últimos 4 anos de perto tem que concordar com a gente, né? Que nós temos um papel importante que nós estamos cumprindo agora, não no futuro, agora. Olha aqui que interessante, Rui. Enquanto a gente fazia o programa, o Felipe Neto reapareceu aqui no Twitter e ele falou assim: olha, uma coisa que quero esclarecer sobre o Roda Viva de ontem. Minha intenção não foi dizer que minha escolha de voto fica entre Ciro e Amoedo. Foi dizer que esses representam os polos, na minha percepção, do que considero minimamente razoável. Então, o razoável é um arco, na verdade, né? De Ciro a Amoedo. Aí ele fala, entre Ciro e Amoedo, acredito que podemos encaixar a grande maioria dos políticos, excluindo aqueles que representam os extremos. Não considero grande parte do PT um extremo. Talvez, então, não posso falar por ele, mas talvez a oposição dele seja o lulopetismo, né? Não é o petismo em si. Não considero o PDT, PSOL ou PCdoB extremos. Né? O PDT, PSOL, o PCdoB, você acha também que são partidos que estão fazendo parte aí do sistema, né? Nem PSDB ou Novo. Com isso, quero dizer que não simpatizo com o Novo, não votei em Amoedo e não os considero como opção viável para o Brasil. Contudo, gostaria que ele tivesse participado dos debates em 18. Peço desculpas pela má comunicação sobre o tema, né? Então foi isso que ele falou. Então eu acho que é um pouco essa questão mesmo, né, de um arco de alianças. E aí eu queria falar também, Rui, uma outra coisa interessante, que foi o movimento do Ciro Gomes ontem, né? Sem mais nem menos, sem ser questionado, ele declara que 247 e DCM fazem parte do gabinete do ódio, ou seja, ele nos equipara ao Carlos Bolsonaro, enfim, essa coisa toda, né? Eu não acho que ele falou isso por acaso. Quando alguém fala uma coisa que ninguém perguntou, né, parece coisa de tarefeiro, parece que ele tinha uma tarefa, né? E o que eu vejo como significado disso, né, é esse movimento. Bom, estes veículos estão fora do arco de comunicação tolerável, né? Então nós toleramos todos os veículos de comunicação, vale para o antagonista, vale para o Intercept, vale para a Folha, Estadão, Globo, todos esses são do sistema, né? Mas o esquema, vamos dizer assim, o esquema industrial de fake news do Bolsonaro está fora do sistema, está fora da casinha, e a imprensa independente também está fora da casinha. Acho que ele fala isso conectado a interesses aí que são poderosos, né? Então, queria só dizer isso para, ao mesmo tempo, agradecer que durante esse programa a gente recebeu vários assinantes. Laís Mourão, Daniel Oliveira, Nilza Pires, Sonaile Silva, Tati Carvalho, Paula Tavares. Por que eu falo isso? Porque cada vez mais a nossa relação como veículo de comunicação vai ser dependente da relação com os assinantes, porque o jogo é muito pesado. Eu acho que eles vão jogar pesado em cima das máquinas aí de tecnologia para diminuir o nosso alcance, né? E a gente vai depender das pessoas que nos conhecem, que vão compartilhar, que vai ser um trabalho muito árduo, né, de comunicação. Então, queria só fazer essa ressalva, porque eu acho que tem um jogo aí do sistema pesado sendo armado contra a mídia independente também. Passo para você comentar. Não, sem dúvida. Primeiro sobre o rapaz aí, Felipe... Como é que é o nome dele? Felipe Neto. Felipe Neto.
ele é muito bem informado do posicionamento político de todos os partidos, né? Será que ele é uma pessoa tão aguda, assim, tão conhecedora? Porque ele se posiciona com muita clareza entre todos os partidos políticos do país, inclusive com isso que a gente falou aqui, separando o chamado lulopetismo dos petistas em geral. Quer dizer, muito conhecimento político. É importante considerar isso, né? Reforça a tese de que isso é uma jogada armada, muito claramente. Com relação a esse negócio do gabinete de ódio, isso daí eu acho que sim, eu concordo com você. Vem aí uma ofensiva, nem só contra os órgãos já estabelecidos, mas contra toda a internet independente. Curiosamente, eu li hoje uma matéria, se não me engano, na Folha de São Paulo, em que um articulista lá falava o seguinte: está na hora da regulamentação das mídias digitais. As outras ele não se preocupa, né? Que são a usina de mentiras. Historicamente, né? Historicamente. Aliás, o Rui, só uma questão interessante. O Brian falou uma coisa aqui na sexta-feira conosco que eu achei muito interessante. Ele falou o seguinte, quer dizer, por que a centro-direita perdeu espaço? Porque o esquema de comunicação da centro-direita, que é a imprensa tradicional, conservadora, foi suplantado por um esquema muito mais eficiente, mais poderoso, que é o esquema da extrema-direita. Extrema-direita. Então, foi uma disputa. E isso não significa que o esquema anterior de comunicação fosse comprometido com a democracia, né? Longe disso, nunca foi, né? De jeito nenhum. E eles vão usar o ataque contra a extrema-direita para atacar também a esquerda, né? Essa declaração do Ciro Gomes acho que não tem nada de casual, de acidental, indica, na minha opinião, uma grande preocupação do arco do Felipe Neto, né, que é o miolo da política burguesa aí, com a polarização política no país, né? Por isso tem que atacar o Lula, porque o Lula ele canaliza a polarização pela esquerda, o Bolsonaro canaliza a polarização pela direita. Para você reverter isso daí, você tem que atacar mesmo o que aparece como extremo, e não só o Lula. Eu imagino vocês, né, que é um jornal bem independente, que fala o que quer, e até nós, e outros, né, sem dúvida nenhuma. Como é que você vai conseguir controlar a situação se você não calar, não amordaçar determinados setores que estão falando aquilo que querem? E que tem público. Ou você cala ou você reduz o alcance, né? Exatamente, porque o problema é que a gente tem público. Se a gente não tivesse público, né, não seria nenhum problema para esse pessoal. O Ciro nem teria lembrado em falar como gabinete do ódio. Olha aqui, o Paulo César Oliveira está dizendo: não sou revolucionário, contudo vejo o papel importante do PCO e do Rui progressista, por isso contribuo na mídia causa operária. O Luiz Pet falou: o arco político do Felipe Neto é o consenso de Washington. O Mauro, enfim, o Mauro, desculpa, você está fazendo vários ataques aqui ao Rui, ainda que sejam superchats, assim, eu queria me reservar o direito de filtrar, né? Você está dizendo assim, babás humilhadas, ameaçadas pelo PCO, você está sendo acusado de fascista aqui, Rui, então não sei se você quer responder isso, porque também a gente está estourando o nosso tempo. Vanessa Paim está dizendo aqui, bingo, Léo, em relação a essas questões aí do Felipe. Matheus está dizendo que as pessoas não entendem o PCO porque medem política com a régua eleitoral. E a Dora Sintra fala: PT saiu faz 5 anos, deixou um legado entre eles. O ProUni, Minha Casa Minha Vida. Quem destruiu o legado foi o PSDB e o PSL. Não tinha fome, tinha SUS, tinha UPA com o PT. Então, claramente, aí a gente vê um trabalho do consenso de Washington fazendo essa força. Queria agradecer Vanilde, que chegou como membro, e faço apelo, né, para quem puder ser assinante Brasil247.com/apoio, quem puder ser membro aqui dentro do YouTube através desse mecanismo que é do lado do botão inscreva-se. Rui, você quer fazer um comentário final? Porque a gente já estourou o nosso tempo aqui, enfim. Não, eu gostaria, assim, rapidamente. Eu acho que a grande armadilha, né, que é o que o PT e a esquerda em geral, eles estão se encurralando,
é o problema da frente ampla. Tem que abandonar isso daí. Esse é o cavalo de Troia. Tá? Embora eu não concorde nem com a política do PT, nem com a política do PSOL, nem nada, eu acho que é nosso papel apontar criticamente, né, qual que seria a via mais progressista, mais positiva, né, que abre alguma perspectiva. E eu acho que a frente ampla é uma armadilha, e o caso que nós discutimos aqui do Ciro Gomes mostra isso aí muito claramente. O pessoal tem que largar a mão disso daí. A luta contra o Bolsonaro tem que se dar na rua. Tem que mobilizar o povo. Não adianta mobilizar o Ciro Gomes. Não adianta mobilizar o FHC. O FHC não vai fazer nada. Se a tarefa for sustentar o Bolsonaro, eles vão sustentar o Bolsonaro. Se a tarefa for substituir o Bolsonaro, eles vão trabalhar para que ele substitua o Bolsonaro e o PT não possa ter nenhuma oportunidade. Ou seja, o golpe continua. Porque a tradução do golpe, na verdade, é o isolamento do PT. Pelo impeachment da Dilma, que agora todo mundo sabe que foi golpe, né? Até o Felipe Neto, pela inabilitação do Lula e pelo silenciamento. Né? E aí, com os sinais, né, dizendo o seguinte, olha, a gente faz uma pequena concessão, a gente fala que, olha, não foi um impeachment tão impeachment assim, a gente também pode fazer uma concessão dizendo, olha, o problema não é o petismo, é o lulopetismo, o problema continua sendo Lula. Então, claramente, o golpe persiste, prossegue, porque talvez a gente esteja diante aí de uma dominação total, esse que é o grande problema. Mas a gente segue firme aqui, vamos seguir aqui na comunicação, eu vou voltar às 6h30 hoje, falando com o Rodrigo Viana, e a gente vai aprofundar esse debate aqui. Rui, grande prazer revê-lo. Prazer foi meu, Tuxo. Obrigado, grande abraço, valeu.